O presidente Donald Trump estaria inclinado a acabar com o Irã e usar as forças do Pentágono para atingir objetivos que estão fora do alcance de Israel. Isso, pelo menos, antes dele tomar a decisão de atacar o país persa. Recentemente, esse mesmo homem prometeu acabar com as guerras e não usar a força sem extrema necessidade. Mas o que aconteceu com Trump? Nos comentários, as matérias da mídia americana que descrevem as ameaças do presidente dos Estados Unidos ao Irã, os leitores perguntam: esse é o mesmo Donald Trump da época da campanha eleitoral ou ele foi substituído? Por sua vez, alguns especulam sobre uma conspiração dos assessores do presidente, que lhe apresentam a situação do Oriente Médio mais ou menos que de forma distorcida, para que Trump concorde com o bombardeio do Irã pelas Forças Armadas Americanas, justamente como ele já fez. Sem a ajuda do Pentágono, Israel não conseguiria atingir a fábrica de enriquecimento de urânio de Fordow, localizada sob uma montanha. Quanto à assessoria de imprensa da Casa Branca, ela está dominada pela esquizofrenia. Por um lado, ela reforça a retórica belicosa de Trump. Por outro, chama constantemente o presidente de pacificador, como se o líder norte-americano fosse bom e eles ainda fossem se arrepender de terem se envolvido com ele. Ao se mudar para a Casa Branca em 2017, Trump imediatamente rompeu o acordo firmado com Teherã sobre seu programa nuclear durante o mandato de seu antecessor Barack Obama, com a participação da Rússia e dos países da União Europeia. O acordo previa que o Irã limitasse o enriquecimento de urânio e, em troca, parte das sanções contra o país seria suspensa. Moscou obteve algum benefício das ações impulsivas de Trump porque seu parceiro, o Irã, recebeu uma lição amarga. Antes disso, os iranianos, livrando-se das sanções, transferiram parte dos contratos lucrativos para empresas ocidentais, rompendo o acordo com as russas. Por causa de Trump, essa manobra lhes custou caro. O próprio Trump não obteve nenhum benefício. Refletiu sobre isso e, em seu segundo mandato, iniciou suas próprias negociações com os iranianos. A tendência nos Estados Unidos era evitar conflitos e encerrar o já em curso. Trump percebeu isso e venceu as eleições, em parte às graças à sua plataforma, ocupando-se de negócios, não da guerra. O mesmo enviado especial Steve Witkoff tentou fechar um acordo com o Teherã e com Moscou, mas as negociações não foram nem muito bem nem muito mal. Trump ora exalava pacifismo, pintando perspectivas de parceria para o Irã, ora lançava raios, ameaçando com super sanções. Gradualmente, as exigências foram suavizadas, mas o acordo que acabou por ser alcançado era claramente mais brando do que Obama tinha assinado. Então, Trump voltou ao seu ultimato inicial. Não só a renúncia ao enriquecimento, mas também a entrega das centrífugas. E os iranianos exigiram garantias por escrito de que o acordo não seria cancelado pelo próximo presidente dos Estados Unidos. Mas as leis americanas proíbem tal acordo. Assim, a diplomacia desistiu e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esfregou as mãos. Ele era um fervoroso defensor e lobista do ataque ao Irã, e há muitas evidências de que isso prejudicou as relações de Netanyahu com Trump durante as negociações. Quando as negociações fracassaram, o primeiro-ministro israelense decidiu que nada mais o impedia. A primeira reação do governo Trump foi se afastar do conflito. Eles enfatizaram que os Estados Unidos não participaram do planejamento e da execução da operação. Mas quando Israel afirmou ter conquistado o domínio dos céus, Trump parece ter sentido o cheirinho da vitória. E agora ele se tornou um falcão, pronto para atacar o Irã. Não conseguiu impedir, então que assuma a liderança. Trump está tentando se apoiar no chamado sucesso militar israelense, apresentando a situação como se tivesse inspirado pessoalmente Israel. A questão é se ele ficará satisfeito com isso ou fará o que depois será anunciado como contribuição decisiva para a destruição do programa nuclear iraniano. Dará a ordem para lançar sobre Fordow bombas especialmente poderosas, talvez pela segunda vez, que só os Estados Unidos possuem. Fontes de vários meios da comunicação na Casa Branca afirmam que Trump já estava inclinado a atacar. A chefe da Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, que anteriormente afirmou que Teherã não estava desenvolvendo armas nucleares, acabou sendo afastada das reuniões,
e o presidente declarou publicamente que não se importava com o que ela pensava. O principal defensor da entrada na guerra no círculo de Trump foi considerado o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio. Seja como for, o prazo para a decisão final sobre os bombardeios ao Irã foi passado e o presidente norte-americano decidiu atacar o país persa. De qualquer forma, basta nós esperarmos que o caso do Irã faça parte da nova política de Trump. Por fim, o próprio Trump claramente saboreia esse detalhe de sua biografia. Os representantes do Irã que conduziram as negociações fracassadas com os Estados Unidos sobre o acordo agora estão oficialmente mortos após ações de Israel. Mas a verdade é que Trump não mudou. Ele é o mesmo que era em seu primeiro mandato presidencial. Por alguma razão, alguns decidiram que a correção relativamente recente da posição em relação ao Irã de belicista para prática é um retorno ao normal. Mas o normal para Trump é, na verdade, mudar de posição. Ele tem uma visão bastante geral sobre muitos pontos críticos da política mundial e confia, na verdade, mais em seu instinto. O instinto que lhe diz quem vai vencer, a quem se aliar, com quem dividir a vitória e, idealmente, atribuir essa vitória a si mesmo. Se o Irã conseguir reverter a situação atual ou se a situação piorar, Trump dirá que era contra esta guerra. E isso, na verdade, não é tanto mentira. Até recentemente ele era contra, agora se demonstra mais a favor. Em sua essência, Trump é um político anti-iraniano, embora na verdade não há pró-iranianos nos Estados Unidos, mas acima de tudo ele é pró-Israel, provavelmente o mais pró-Israel da história, e com um grande número de judeus em seu círculo. Em seu primeiro mandato presidencial, uma das pessoas mais influentes em Washington tornou-se seu genro, Jared Kushner, com quem a filha de Trump se casou e se converteu ao judaísmo.